Gente, mais uma vez o Vasco não consegue vencer dentro de casa e continua na zona de rebaixamento. Vamos lá, porque não foi muito legal também não, tá ligado? Olha só, pessoal, o Atlético Mineiro vem sem o Hulk porque tava poupado, tá ligado? Então, teoricamente, era pra ter sido mais fácil e o Hulk, obviamente, é alguém que faz diferença. Se não fizesse, a gente teria classificado pra final da Copa do Brasil. O Hulk foi lá e fez um gol da gente do nada, o Léo Pelé deu mole, enfim, aconteceu isso. Cara, a gente tem do lado do Vasco essa escalação aqui, é praticamente a mesma coisa de sempre, só que com o Pumita. E aqui eu não entendo o Diniz, tá? Já vou começar por aqui. O Pumita, todo mundo sabe que até que ataca relativamente bem, não é nenhum craque da bola, mas até que faz alguma coisa atacando, mas defendendo, todo mundo sabe que o Pumita é fraco. E aí o Pumita, ele entra no lugar do Piton, que tava suspenso, e o Piton não é o lado do Pumita. Então, além de defender mal, ele tá no lado errado, ele tá improvisado, o que já meio que indicava que provavelmente daria bosta, e deu bosta, porque se você pega pra ver, a gente vai ver daqui a pouco o gol do Atlético, o Pumita tá olhando o lance, tá ligado? No mais, o Verratti segue sendo titular, eu sinceramente não sei até quando, na verdade eu sei sim, até hoje, porque na próxima partida ele tá suspenso, então o Diniz, por mais que brigou contra a necessidade da ausência do Verratti, agora ele vai ser obrigado a ter que lidar com ela, o Verratti obrigatoriamente não joga o próximo jogo, e aí eu fico curioso para ver o que ele vai fazer, porque a gente não tem um substituto direto no banco, então ele vai, sei lá, improvisar o David, ele vai mudar o esquema. Esse esquema vai ser melhor? Eu espero que sim, mas eu não tenho certeza de nada, porque olha só, o Vasco, cara, que tá aqui com o Coutinho, o Vasco veio pra campo hoje com a pressão do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que assim, na Copa do Brasil, a coisa tá indo naquela. O Vasco passou do Operário nos pênaltis, então assim, a gente pega o Operário, demos sorte. Tranquilo, né? Teoricamente tranquilo. E a gente joga um jogo, não ganha, a gente joga a volta, não ganha, a gente classifica nos pênaltis, e aí a mesma coisa vinha acontecendo agora no último jogo, só que aí o Vasco consegue fazer o 3-1 e classifica, então na Copa do Brasil até que vai, só que o segundo tempo do jogo, esse da Copa do Brasil contra o CSA, foi digno de merda. Foi digno de time que vai cair pra Série B. E eu espero que não caia, mas o segundo tempo do último jogo foi assim, e aí hoje, apesar de estar embalado com a vitória, cara, não chegava com muita moral não, tá ligado? Eu até vi o pessoal lá da Globo, quando faz, quem você acha que vai ganhar e tal, e o pessoal vai lá e vota, assim, a grande maioria ali colocou o Vasco como favorito pra vencer hoje, principalmente porque o Atlético decidiu poupar o Hulk ali e tal. E eu, sinceramente, eu não sei de onde que veio esse favoritismo que a galera tava enxergando, porque eu não enxergava, e aí, dito e feito, infelizmente, eu tava certo, o que acontece? Começa o jogo, gol do Galo, Gabriel Menino, cara, olha só isso aqui, o Gabriel Menino pega a bola, 32 segundos de jogo. O Pumita é esse aqui na marcação, ele vai vir com ela, ninguém marca, ele arruma pra chutar, chuta, gol. Ninguém marca. Então se a gente volta um pouquinho aqui, o Pumita ele vai entrando pra dentro da área, cara, claramente o Gabriel Menino tava arrumando pra chutar, ele tá preparando o corpo, e o Pumita vigiando aqui, quem passava na lateral, um erro de marcação não só do Pumita, mas também dele, e aí ele vai lá e chuta, acerta um chutaço, não tem o que cobrar do Léo Jardim. Gente, a gente toma gol em exatos 37 segundos de jogo. Aqui tá 43, mas ele já tava na comemoração. Cara, uma defesa que com 37 segundos de jogo já cedeu um gol, meu Deus do céu. E aí é mais do mesmo, né? A grande novidade pra você, torcedor vascaíno, é que, cara, a gente tem agora, começam a acontecer os boatos de contratação de zagueiro, graças a Deus passou da hora, tá ligado? Porque a gente ainda é muito fraco defensivamente falando. Não é só zagueiro, mas é também zagueiro. Hoje, eu vi bastante a galera da Globo falando ali que os caras até que foram bem e tal, e aquela coisa toda. Eu não sei se eu concordo tão bem assim, tá ligado? Mas o Vasco, com menos de um minuto, a gente toma o gol mais rápido do Brasileirão até aqui, e cara, é assim, começou muito mal e até que o jogo foi caminhando ali, não terminou bem porque a gente não ganhou, mas depois que eu vi isso aqui eu falei, nossa, lá vem mais uma cagada e tal, enfim, até que não veio, a gente pelo menos o empate consegue, se bem que o empate não vale muita coisa essa altura do campeonato, era pra conseguir mais do que isso, mas enfim, 37 segundos, gol dos caras, já começou tudo uma merda, mas depois o que a gente vai ter é um pênalti sofrido pelo Coutinho que...
Enfim, o Coelho vai no Coutinho, pra mim pênalti claro, tranco no corpo no momento do chute. O Coelho, ele ajuda o Vasco. A verdade é essa, o Vasco, cara, ele não criou muito nesse jogo, ele vai ter grandes números de finalização, mas é uma finalização meio infrutífera, que claramente não daria em nada, tá ligado? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, mas aí o Coelho ajudou a gente e fez um pênalti à carga em cima do Coutinho, pra bola foi o Coutinho, não foi o Verratti, e o Verratti foi lá e converteu. Olha só a cobrança dele aqui, ele cobra rasteiro, tira o goleiro para um lado e a bola para o outro, sai comemorando. O Verratti questionado faz gol. Cara, o que dá pra falar do Verratti? Josão, você não falou que o Verratti talvez merecesse o banco? Eu sigo achando isso, tá? A gente tem aqui, primeiro, uma realidade onde o Verratti, cara, segue sendo um deserto de ideias. O Coutinho teve um momento no final do primeiro tempo de hoje que ele tentou um passe no Verratti, o Verratti nem entendeu o lance e o Coutinho ficou puto, sabe? Na frente de todo mundo meio que começou a cobrar. Faz mais um gol o argentino. Ele segue sendo o artilheiro não só do Vasco, mas do Brasil. Eu trouxe até aqui um levantamento de números que tem uma parada que, desde que chegou ao Vasco, em 2023 o Verratti fez 10 gols no Campeonato Brasileiro, em 24 ele fez 12 e agora em 25 ele já tem mais 10. Ou seja, essa é a terceira temporada seguida que ele faz pelo menos 10 gols. São números muito bons, mas número não é tudo no futebol. Principalmente quando você faz um gol, mas não dois, então a gente não ganha, tá ligado? Eu acho que o Verratti, ele já tá sendo um peso no Vasco. Pelo menos por hora. Eu não sei se tem como recuperar aquilo que talvez foi um dia, mas é mais um jogo que eu acho fraquíssimo dele. Ele contribui muito pouco, tem hora que ele chega até o ponto, foi o caso de hoje, tá ligado? De tentar bicicleta do nada. Bem no comecinho do jogo, ainda no primeiro tempo, veio uma bola dentro da área, eu não sei o que deu nele ali, ele tentou uma bicicleta. Cara, tá feio a coisa, tá ligado? Ele não tem rendido, ele faz aqui o gol, porque assim, o Verratti, ele não é um jogador horroroso. Talvez com os pés ele pareça um pouco assim, mas eu acho que não dá pra classificar como jogador horroroso, porque por mais que ele seja meio esquisito com os pés, ele tá lá fazendo gol toda hora, aquela coisa toda, ele sempre tem número e tal, então assim, tem cara que, pô, o Payet, claramente, toda vez que tocava na bola, você vê que tinha um toque diferente nela, mas não fazia nada. Então assim, o Verratti talvez seja o extremo oposto do Payet, tá ligado? A grande diferença é essa, que ele não joga de forma bonita, mas ele tá sempre lá dando gol, 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 gol. O problema é que agora eu acho que a quantidade de gols não supre a ausência técnica, tá ligado? Já estamos naquele ponto de, cara, tem que tentar outra coisa, não tá rendendo. Mas enfim, gol dele aqui, mais um, se eu não me engano agora, 22 gols na temporada. Dando sequência que a gente vai ter é o Rony, cara, mais uma vez tendo espaço, então a defesa do Vasco, ali o meio campo, lateral e zaga permitindo espaço, só que o Rony acabou errando por pouca coisa, olha só, ele vê que tá com espaço, chuta, Graças a Deus que era o Rony. Enfim, depois a gente tem o Ryan de cabeça obrigando o Everson a fazer uma baita de uma defesa. E esse aqui é o momento Fernando Diniz do dia. E aí você fala, tá, o que tem a ver com o Fernando Diniz? O Vasco criava, o Vasco chegava, mas o Vasco não fazia o gol mais uma vez. E aí, dessa forma, a gente chega ao final do primeiro tempo e, cara, pela milionésima vez o que a gente tem é o seguinte: o Vasco tem mais posse de bola, mais finalização, só não tem a vitória. Olha só, em números foram 60% de posse de bola contra 40% do Galo, então 60% pro Vasco. O Vasco fica com a bola. Eu só não sei se ele sabe o que fazer com ela, mas ele fica com a bola. Em finalizações foram 8-6 pro Vasco, então o Vasco tem mais posse de bola, ele tem mais finalização, mas aí aquela coisa toda. Eu acho que, por exemplo, obviamente, quando o Ryan vai lá, cabeceia e o Everson faz uma grande defesa, o gol não acontece, pô, não dá pra culpar o Diniz por o gol não ter acontecido nesse lance. Isso aí não tá na alçada dele, ele não tem o que fazer. Agora, quando claramente o Verratti joga um jogo seguido do outro e não entrega praticamente nada e mesmo assim segue sendo titular, aí é culpa do Diniz. Quando o Diniz vai lá e olha o Pumita e decide improvisar do outro lado, a gente tem que ver se também não é culpa dele. Quando o João Vitor, mesmo jogando mal, não sai do time titular, também é uma questão. E hoje o João Vitor até que passou batido ali e temos uma notícia pra falar de João Vitor no final desse vídeo, parece que ele pediu pra sair do Vasco. Graças a Deus, pelo menos uma coisa boa. Enfim, no segundo tempo que a gente vai ter o Coutinho. O Coutinho fez gol no último jogo. E eu falei, cara, sempre dá pra ver que o Coutinho quer muito a coisa. E aí tem até a música que o Coutinho voltou querendo demais. Ele de fato quer, tá ligado? Eu só não sei a essa altura do campeonato se ele consegue.
Voltando àquele assunto que existiu há um tempo atrás e hoje parece um completo absurdo, pô, o Coutinho teria a bola pra voltar pra seleção brasileira? Cara, não me parece que tem. Não me parece que tem. Ele vive, e eu espero queimar a língua, tá ligado? Mas ele vive de lapsos de genialidade do nada. Tem um dia ou outro que ele acerta uma parada aqui, uma coisa ali que você fala, verdade, é o Coutinho, né? Pô, verdade. Aí você lembra dele na Europa, principalmente no Liverpool e tal. Mas, cara, a grande maioria dos dias, quando ele não tá tendo um lapso de genialidade do nada, ele dá mole. Esse lance aqui, a zaga do Galo errou, entregou a bola no pé dele. Aqui até parece que a marcação estava próxima, mas nem estava tanto assim. Era o gol aberto, era ele, o Everson. E ele chutou em cima do Everson. Cara, isso aqui não é gol pra perder, tá ligado? O Coutinho, ele recebe um salário muito alto no Vasco. E tudo bem, porque ele é o Coutinho, a gente entende. O Coutinho, por ser o Coutinho, impacta até em, sei lá, cara, quantidade de camisa vendida, quantidade de ingresso vendido. É um cara que chama atenção, é um cara que atrai mídia. A gente vê quando ele joga, por exemplo, o último jogo da Copa do Brasil contra o CSA, pô, os caras do CSA fazem fila pra tirar foto com ele, tá ligado? Ele é esse cara grande, ele tem esse impacto de marketing também, assim como o Neymar tem aqui no Brasil. Toda vez que alguém vai jogar contra o Neymar, principalmente time pequeno, meio que enfileira todo mundo pra tirar foto com ele. Os mesmos caras que estavam dando porrada nele, depois quer tirar foto. O Coutinho, é claro, em nível menor, mas ele tem essa parada. Mas, cara, ele veio e ele ganha um bom salário pra ajudar o Vasco. E hoje, o que significa? O que o Coutinho precisaria fazer no Vasco pra gente estar satisfeito? Contribuir com gol e assistência principalmente. Ou então, se não vai dar assistência, ele vai dar o baita passe antes da assistência, que faz com que a assistência seja possível, tá ligado? E, cara, ele até faz isso hora ou outra, mas definitivamente não é com a quantidade de vezes que eu gostaria, sabe, dá uma decepcionada. Aqui, por exemplo, cara, você ganha um presente. O zagueiro te entregou a bola. Vai e faz o gol. Não fez. Se ele faz esse gol, o Vasco soma 3 pontos e estaria ali tentando sair da zona. O Vasco não sai da zona. O Santos joga daqui a pouco, inclusive eu vou tentar ver esse jogo por causa do Neymar. A gente, assim, mesmo se o Santos perder, não muda muita coisa pra gente, porque o Coutinho deu mole. Cara, não é bagre. Tá? Não é bagre. Daqui pra frente, o próximo jogo, outro e tal, pode ser que ele faça gol e eu torço pra que ele faça. Eu torço pra que isso aqui envelheça muito mal, tá ligado? Porque eu tenho muito a ganhar com isso aqui envelhecendo mal. Mas olhando agora, é um pouco decepcionante. Assim, é hora ou outra alguém interessante, mas muitas das vezes um cara que você olha e fala, não é aquilo, né? Não é, sei lá. Enfim, é a impressão que eu tenho. Você comente aqui embaixo qual é a sua. Depois o Vasco não dá mole, ou melhor, o Vasco dá mole e não faz. E graças a Deus, dessa vez, o Atlético também deu mole. A gente tá acostumado ao Vasco perdoar todo mundo, então a gente ganha boas oportunidades e não faz, então a gente perdoa, só que a gente quase nunca é perdoado. Hoje fomos. Aqui, se eu não me engano, Biel, acho que ele recebe essa bola, o gol completamente aberto, como você tá vendo. Final do segundo tempo era fazer e o Vasco ser mais uma vez derrotado e afundar ainda mais na zona. A gente tinha acabado de perdoar com o Coutinho, graças a Deus, hoje houve perdão pra gente também. O Biel perde. Que bom, perdeu. Enfim, gente, Vasco segue na zona. Continuando assim, é realmente um ano pra gente ficar vendo e fazendo as contas de quantos pontos faltam pros 45, que normalmente é aquela quantidade de pontos que te tira do rebaixamento. O ano é isso. O ano é isso. Eu não sei exatamente quem deve ser mais cobrado. E falando do João Vitor, eu vou até abrir aqui para ver, eu acho que eu separei aqui. Olha só, a notícia que se tem do João Vitor, vai sair do Vasco ou não? A notícia que se tem é essa daqui, ó. Vou ler com vocês. Olha aqui, meu querido... Pessoal, já ia falar meu querido chat, tô pensando que eu tô em live. Agora, a pedido da família, obrigado aí, esposa, pai, mãe do João Vitor, obrigado, família do João Vitor. A pedido da família, o zagueiro João Vitor pediu para deixar o Vasco após muitas críticas e pressão da torcida. Pô, no Dia dos Pais, o pai do João Vitor deu um presente pra gente. Enfim, a situação está nas mãos do técnico Fernando Diniz e da diretoria Cruz Maltina. Enfim, ainda não é certeza que ele vai sair. Pode ser que o Vasco faça um movimento de tentar convencer ele pra que não, tá ligado? E, cara, já adiantando, eu volto a falar uma parada que eu já falei no passado. Eu não duvido de ver o João Vitor jogando bem em outro time aqui no Brasil. Eu não duvido, tá ligado? Mas eu acho cada dia mais que no Vasco essa não me parece uma realidade possível. Então que vai embora, certo? Gente, é isso. Por hoje é só. Vou ver o Santos do Neymar agora. E o Cruzeiro também, né? Que joga contra o Santos. Mas eu confesso que eu tô mais pelo Santos do Neymar do que qualquer outra coisa. Enfim, volto no próximo vídeo. Sem verrete. Sem verrete.